Então, vamos lá. Boa noite, então. Vamos, então, hoje começar nossa jornada. E hoje é o dia de mentoria e tira dúvida, né? Para a gente falar. A gente pode falar da mandala, a gente pode falar do trabalho, do exercício da carta, né? Esse exercício da carta rendeu, mas eu recebi tanta mensagem para falar sobre isso, sobre a dificuldade de fazer, sobre como o processo é doloroso e às vezes a gente nem se percebe disso, né? Nem preciso te falar que eu não consegui fazer. Mas fará. Hoje eu não consegui. Hoje, né? Pode ser que amanhã eu voltando eu consiga, mas hoje eu não. Até tentei, estava falando com o Anderson sobre isso. Até tentei acessar, mas é uma coisa tão. É tão profundo, assim, eu botei ele tão fundo, que eu não sei nem mais o caminho de chegar lá. Eu tenho que ir devagarzinho, que nem doses homeopáticas. E fazendo devagarzinho até eu conseguir acessar, porque Isso muito... aí. Isso aí. Claro, no seu momento, né? Respeitando seus espaços, acho que isso é importante, né? Mas é um trabalho que realmente de resgate, né? A gente está aqui nos 21 dias para resgatar um monte de coisa, né? Resgatar a nossa integridade, resgatar a nossa energia, resgatar o nosso lado selvagem e usar isso ao nosso favor no dia a dia. Mas a gente só vai conseguir se ver como pessoas, como mulheres batalhadoras, plenas, merecedoras, se a gente olhar para essas sombras, né? E aí tem que perpassar por esses lados que não tem jeito, não tem jeito. É como se para atravessar essa ponte a gente precise dar as mãos a essa criança, né? Porque lá no outro lado da ponte a gente vai ter que falar, quer dizer, que é a próxima aula que a gente vai falar, da nossa relação com a mãe, né? Outra coisa que a gente também tem que resgatar, quer dizer, non è facile. Eu avisei para vocês, preste atenção antes de tomar essa pílula vermelha. É isso que você quer? Vocês falaram sim. Sim! Né? Tá com o ouvido tampado, né? Sim! É a voz, né? Isso aí. Então, não tem jeito, a gente tem que perpassar por esses caminhos, e eu estou perpassando com vocês. E não e para mim também, que eu estou aplicando, estou sendo canal, mas eu também estou procurando fazer junto com vocês, até para poder eu criar uma empatia com o que vocês vão estar sentindo, né? E, claro, todos nós temos questões aí para resolver com a nossa criança, com a nossa mãe. Então, a gente vai ter que passar, porque é um morro alto, íngreme, de descida, que a gente vai ter que descer devagarzinho, mas a recompensa é uma praia linda, selvagem, maravilhosa, deliciosa, sem ondas, azul, sem poluição. E ali, sim, a gente vai começar esse trabalho de resgate da mulher selvagem, para a gente olhar para a nossa potencialidade, a gente desenvolver. É como se nós fôssemos... a gente estivesse dentro de um casulo, é um casulo, né? E os nossos tentáculos, né, tivessem todos encolhidinhos assim. Então, a gente precisa começar a exercitar, e aí a gente vai fazendo esse exercício, né, de descobrir. Mas, antes disso, a gente precisa limpar algumas coisas aí que precisam, a gente precisa realmente fazer as pazes com esse passado. Não tem jeito. Se eu achei o da criança difícil, da mãe eu não tinha visto ainda. Não, mas ainda vamos fazer. Eu só estou avisando, assim, né? Porque eu sei que haverá choro e ranger de dentes, entende? Mas é assim, com a minha mãe,
eu até resgatei já bastante coisa, que a ayahuasca ajuda a gente bastante, né, nesse processo de cura e tal. Mas é que com a minha mãe, com a minha irmã, com as mulheres, enfim, em si, da minha família, eu consegui, resgatar. Tive um acesso. Foi doído? Foi, mas eu consegui acessar. Agora, com relação ao meu pai, eu não consigo acessar, sabe. É uma coisa que foi uma coisa tão traumatizante para mim, que eu não Bloqueou, consigo né? sequer, sabe, não consigo acessar, não sei qual o caminho, não sei como fazer, fico buscando a melhor maneira, mas acabo chegando um momento que eu vejo que não tem melhor maneira. É É. tipo, né, não tem como, tem que ver, o negócio é que eu não estou conseguindo. Mas você vai conseguir, tá? Eu acabei de ser intuída aqui que você vai conseguir. E a gente está aqui com você, tá? Você não está sozinha, não. Nossa senhora, difícil. Hoje foi o começo, tipo assim, eu abri a frestinha da porta, sabe, tipo, quando você quer entrar no quarto escuro, aí você abre aquela frestinha, assim, olha e fecha de novo e fala: "Meu Deus do céu, eu tenho que entrar ali". Então hoje foi assim. É verdade. Então, vai aos pouquinhos, vai devagarzinho, mas assim, esse é um dos exercícios que a gente vai precisar fazer das cartas, né? A gente vai trabalhar muito com as cartas de banimento. E porque na lua minguante, que vai ser a última lua, né? A última semana, aí a gente vai trabalhar os banimentos. Essas cartas serão queimadas, né? Então, Aham. aí a gente precisa primeiro interiorizar, sentir, ver o que está sentindo. A mandala vai ajudar a gente como um orientador, para a gente olhar para essa dor, né? Colocar ela no papel, trazer ela para o aqui e agora, né? Porque a dor ela não pode ficar no passado, ela não nos ajudou, muito pelo contrário, ela foi, dependendo do grau dessa dor, né? Ela acaba nos impactando para coisas muito importantes na nossa vida. Entende? Que a dor ela sempre vem acompanhada do medo. É verdade. Entende? Então, esse medo é que faz a gente empacar, faz a gente não acreditar que a gente é capaz, faz a gente não se ver como a gente realmente é, como o outro às vezes vê a gente, né? Às vezes eu faço atendimentos, eu vejo aquela pessoa, aquele potencial incrível, eu fico olhando, e a pessoa não consegue enxergar esse potencial em si. Então, o que impede a pessoa de ver esse potencial em si? Os medos e as dores. E elas É estão mesmo. lá guardadinhas lá no inconsciente, num lugar estrategicamente bem localizadas, que elas estão tão estrategicamente guardadas que elas estão num lugar onde elas conseguem fazer com que toda ação haja sem a gente perceber. Tipo uma sala de comando meio escurinha, elas ficam ali comandando, né? Porque o inconsciente ele comanda um percentual muito grande da nossa vida. E esse inconsciente aí, ele quantas coisas a gente estão armazenadas nele, né? Na maioria das vezes, as impressões, né? Os sentimentos, as sensações, muitas vezes, desde a idade que a gente estava, desde o tempo que a gente estava na barriga da nossa mãe. A gente já estava percebendo, a nossa mente já estava captando coisas. Então, às vezes, vocês estão aqui olhando para o celular, mas a sua mente está captando absolutamente tudo que está ao redor de vocês. Absolutamente tudo. E é impressionante como a gente não se dá conta disso, né? Às vezes, a gente apaga um momento, né? E eu observo isso, provavelmente, Tereza, o seu marido deve observar isso na mesa radiônica, porque eu observo isso muito na mesa radiônica. Não, Às assim, vezes, às o que que vezes vem uma situação, e aí eu falo assim, olha só, aconteceu alguma coisa aí quando você tinha 7 anos. E a pessoa fala, aconteceu. E aí começa a se desenrolar toda uma situação a partir de algo que ela nem imaginava que tivesse conexão com o agora dela.
Não, e assim, eu sinto... vou te contar uma coisa que era para eu sentir vergonha, mas eu não sinto vergonha disso. E porque para mim foi um processo natural. Eu não lembro o nome nem o rosto do pai do meu filho mais novo. O meu filho mais velho é um pai e o mais novo é outro. E desde o momento em que eu falei que eu estava grávida e ele mandou que eu abortasse, eu simplesmente excluí ele de qualquer, sabe? Eu simplesmente é como se eu tivesse matado ele, entende? E hoje eu quero buscar em memória para eu poder buscar onde eu vou procurar ele, porque hoje meu filho está com 24 anos e me pergunta, quer saber como é que faz? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, meu filho, me perdoa, mas eu não sei, eu não lembro nem o rosto dele, não lembro. Você bloqueou isso, né? Sabe? E aí as pessoas falam, mas como, gente? É o pai do seu filho. Eu falei, mas Perfeitamente natural isso. Nossa. não consigo lembrar nem nada, nem o resquício, nada. Mas é natural isso mesmo. E, às vezes, dependendo do grau de bloqueio que a gente cria, no nível assim, consciente, a gente não consegue acessar. Aí, às vezes, tem que lançar mão de uma hipnose, Foi de que uma eu acabei. regressão. Agora de noite eu falei com o Anderson, falei, Anderson, você não conhece ninguém que faça uma regressão com hipnose para resgatar essas coisas que eu boto lá nas profundezas mesmo e jogo uma pá de cal. Exatamente. Que aí eu não consigo mesmo acessar. É E um eu não posso mecanismo dizer assim que foi uma dor tão grande quando ele falou isso, que eu acho que foi o sistema de proteção meu. Foi, sim, com certeza. Com certeza é. Isso é muito comum de acontecer, muito comum mesmo, quando algo é muito impactante para a gente, né? Não precisa ser traumático de dor, mas algo que a gente realmente quer eliminar. Dependendo Às do vezes grau. não precisa nem ser uma coisa assim tão forte, né? Eu vejo comigo, eu desenvolvi eu chamo de síndrome de Dory. As minhas crianças me chamam de Dory, aquele peixinho da Disney que não tem memória, porque eu desenvolvi isso, eu esqueço tudo. E eu desenvolvi isso vivendo uma relação abusiva com o meu esposo dentro de casa. Então, a gente tem brigas há muitos anos, né, que quando acontece uma briga, quando acontece alguma discussão, no dia seguinte, eu já não lembro a razão. Eu lembro que aconteceu, eu lembro que houve uma briga, mas por quê? Já não sei mais. E isso foi se tornando uma coisa crônica para mim, porque eu não queria lidar com aquilo. Exatamente. Então, eu passei a esquecer tudo. Exatamente. Não precisa ser uma coisa muito, muito traumática, não. De repente, são simplesmente coisas que você não quer lidar, né? Não quer lidar, exatamente. Exatamente. Então, se a gente faz isso como adultas, né, como a Adriana apresentou para a gente, imagina a gente como criança, onde a gente não tinha compreensão de muitas coisas que a gente achava que nos faziam e que a gente não tinha como se defender daquilo. Então, imagina isso guardado, fica lá guardadinho no baú, né, das suas memórias do subconsciente, e aí você começa a crescer acreditando naquela crença que a criança criou com 2, 3, 4 anos, ou com o trauma, ou com a situação que ela passou, e ela passou a acreditar naquilo, aquilo virou um modelo, e ela hoje, uma mulher adulta, utiliza aquele modelo da criança de 2, 4 anos. Entende? E aquilo atrapalha. Uma coisa que a gente vê muito, eu vejo muito em atendimento, filhos de pais separados, que geralmente, né, eu atendo 99% de mulheres, não atendo homens, né? E geralmente as mulheres
com problemas de relacionamento, não conseguem se relacionar. Vem aquela história dos pais separados, e assim, não só os pais separados, mas alguma coisa que traumatizou. Ouvia muito o pai brigando com a mãe, ouvia o pai batendo na mãe, entende? E aquilo ali criou dentro daquela criança uma repulsa, e ela cresceu acreditando que ela não é capaz de encontrar uma pessoa bacana, porque todos os homens, a título do seu pai, vão danificar, vão maltratar, vão fazer ela sofrer como fez a mãe, que é aquele modelo de mulher, né? Ela se coloca no lugar da mãe e os relacionamentos passam a acontecer dessa forma. E a gente vai, obviamente, direcionando, a gente direciona para uma terapia, para uma constelação familiar, para uma mesa radiônica, porque isso precisa ser limpo. Se não for limpo, vai ficar ali guardadinho, se não for limpo. Se a gente não trabalhar as questões que nos doem, a gente não vai conseguir avançar em certos pontos da nossa vida. E a gente veio, eu acredito nisso, para mim isso é uma certeza. Nós viemos a esse mundo para sermos felizes. Nós somos representantes de uma luz muito grande nesse planeta. Então, eu acredito, sim, que nós temos a possibilidade e o merecimento de sermos felizes nos nossos relacionamentos, todos eles, entende? Então, quando eu encontro, né, uma pessoa, uma mulher que está com essa dor e que não consegue avançar, eu procuro sinalizar e indicar mesmo um caminho como esse, né? Aqui a gente está fazendo um mergulho, né? Eu só faço esse mergulho porque eu tenho plena confiança nas amparadoras que estão nos segurando energeticamente, porque trazer dor à tona não é uma tarefa fácil. Então, eu só aceitei o desafio dos 21 dias com elas, porque eu sei que elas vão amparar a gente nas nossas dores, porque elas vão vir, mas elas vão vir para serem curadas. Eu vou te contar uma coisa que eu curei na ayahuasca. Eu, com 6 anos de idade, minha irmã, meu pai trouxe umas panelinhas, meu pai viajava muito, né? Meu pai era espanhol, viajava muito para Venezuela. Meu pai trouxe umas panelinhas de bronze e deu para mim e para minha irmã brincar. Trouxe um conjuntinho para cada um. E, dentre outras brincadeiras, ela botou um pouquinho de arroz, ela é 8 anos mais velha que eu. Sua irmã? Minha irmã. E ela botou um pouquinho de arroz na panelinha e cobriu de álcool. E botou fogo na panelinha e ficou segurando. Aquilo começou a queimar a mão dela. Ela, em vez de jogar para o lado, ela olhou para um lado, olhou para o outro e jogou em cima de mim. Eu estava na frente dela. Eu tinha, acho que era 4, eu não lembro, eu era bem pequena. 5 anos e ela tinha já 12, 13. E eu fiquei 6 meses internada no hospital em estado grave. Nossa. Morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. Eu e minha mãe, porque quando minha mãe viu eu ardendo em chamas, ela foi e me abraçou com um penhoar, aí ficou eu e ela queimando. Nossa. E eu passei a minha vida inteira, até uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, sem saber o porquê. Por que ela tinha feito isso? Por que minha irmã tinha querido me matar? Por que isso? Ela era um modelo para mim, por ser irmã mais velha. Por que que... E aí, toda vez quando eu crescia, depois que eu cresci, que a gente tocava nesse assunto, ela desconversava. Ela, não é assim, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que ela me fez voltar nesse momento. E me fez perceber o porquê. Foi doído? Foi. Imagino, né? Foi muito doído. Mas eu posso dizer que hoje eu consigo falar disso. Entendeu? Não é uma coisa inacessível. Algo que você superou, tá vendo? Isso, Precisa acessar para poder superar, né? Não tem outra forma, né? Mas eu só consegui acessar com a ayahuasca, porque eu também não
foi uma ação involuntária, foi num trabalho e ela me trouxe isso para trabalhar, né? Porque era o momento, no caso. Exato, exatamente. Então, são as ferramentas, né, que a espiritualidade nos traz para que a gente possa limpar memórias. Então, assim, quando a gente era mais novo, né, talvez uma geração atrás, não tinha a quantidade de ferramentas que nós temos hoje. Então, eu acho que nós temos a responsabilidade de nos curarmos. Nós temos primeiro a verdade, né? E segundo, nós temos essa possibilidade, essas infinitas possibilidades, né? Eu acho que é um caminho, né? Mas tem muitas ferramentas em que a pessoa pode escolher, né? Qual é a ferramenta que eu desejo trabalhar essas outras questões, né? E isso há de ser feito, porque nós estamos sendo preparadas, limpas, libertas, para a gente atuar aí nessa nova era que está chegando, né? E a gente tem que estar forte, limpa por dentro, para poder primeiro se curar, para poder curar o outro. Porque um doente não cura o outro, né? Cura, não cura. Ô, mãe. Oi, Denise. Uma coisa que eu estou percebendo é que, assim, duas coisas que eu pensei agora. Eu acho que, de certa forma, inconscientemente, eu me bloqueei para fazer a carta, porque eu acho que, assim, se eu for fazer uma retrospectiva de ontem até agora, em alguns momentos eu poderia ter feito e, de alguma forma, não é o momento, sabe? Eu não quis fazer, né, inconscientemente. E, assim, conforme a senhora começou os assuntos e as meninas começaram a falar, e quando também houve, né, a senhora colocou para a gente fazer esse exercício, a minha boca do estômago eu estou sentindo muito enjoo, e é como se fosse uma coisa que vem até a garganta e está estagnada aqui nesse meio. E eu tô até com a voz embargada, eu tô com vontade de chorar e eu não sei. Mas pode chorar. Esse espaço é para isso, pode botar para fora. Porque está aqui dentro uma energia querendo sair. Olha onde é que ela está. No cardíaco. Ela está querendo sair. Então, deixa sair, sabe? E, às vezes, a gente pensa que a gente vai escrever uma carta, vai ser algo ruim, e, às vezes, não. A gente sai de uma carta leve. A gente sai dali olhando para aquela questão e a gente fala assim, poxa, como eu sou forte, eu olhei para isso. Eu não tinha coragem de olhar e agora eu estou tendo. Como eu sou uma mulher forte. E celebrar mesmo como uma conquista, sabe? E a gente tem que sempre evidenciar as nossas ações onde a gente consegue vencer a nós mesmos. Essa é a maior e a mais desafiadora batalha de todas, vencermos a nós mesmos. Os nossos medos, as nossas inseguranças. Mas, para a gente vencer isso, a gente precisa descobrir onde está. Onde está o Oli, aquele bando de cabeça ali, você tem que achar. Difícil. Mas possível, perfeitamente possível. Denise, você é uma dessas mulheres que eu olho e vejo como você é forte, como você tem potencial, mas ainda não está conseguindo enxergar isso em você, mas você vai chegar a isso. Eu tenho certeza que você vai chegar a esse ponto, porque nós nascemos para brilhar, e esse brilhar é um brilhar de trazer a luz que nos ilumina aqui sobre o mundo. O brilhar é nesse sentido. Iluminar. Olha que momento escuro que nós estamos passando. Se a gente não acender a nossa luz agora, como vai ser? Não é verdade? A gente vendo os nossos amigos testando positivo, com medos, com inseguranças. E a gente pode ser a voz, o ombro amigo, a gente pode ouvir, a gente pode aconselhar, toma um banho disso. Não foi assim que você fez? Toma um banho, faz uma oração, faz um Ho'oponopono. Isso é ajuda. Se isso não é ajuda, é o que isso?
entende? E aí é nos momentos de escuridão que a gente descobre a nossa luz. A gente descobre que a gente é forte. E essa força vai nos levando cada vez mais a outros pontos, de um ponto ao outro. Um passo de cada vez, né, Tereza? Um dia você abre a frestinha, volta. No outro dia você abre mais um pouquinho. Aí quando você vai ver, o gigante não é gigante. O gigante é do seu tamanho, ó, então dá para encarar. Se não é tão grande assim, dá para encarar. E aí você encara e vê que aquele pensamento, aquele trauma, aquela dor, era a dor de uma criança, não de uma mulher de 50 e poucos anos, que passou por tantas coisas na vida, e que é forte, e que é potente. Né? Então, a gente vai ressignificando. Esse é o ressignificar, né? Reprogramar. E é libertador isso. É libertador. Eu voltando aqui, lembrando dessa coisa da minha irmã, eu vejo... Antes eu não conseguia encarar ela de frente, hoje eu encaro tranquilamente de frente. Entende? É uma coisa tão libertadora que... É verdade, né? É verdade. Esse perdoar, né? Quando a gente está perdoando o outro, a gente também está se perdoando, porque naquele momento, né? Antes do perdão ao outro, a gente também não estava se permitindo, né? Se perdoando, né? Porque a gente estava julgando, porque a gente estava acusando, porque a gente estava apontando o dedo. E um dia a gente olha para o outro e compreende. E quando a gente compreende e perdoa, a gente também se perdoa. Né? E a gente... Uma coisa que eu acabei também pensando e que para mim não era nada demais, né? Eu fiquei fazendo terapia um tempo com o estagiário, né? E nesse momento eu não estou fazendo porque eles estão de férias lá. Mas, assim, eles sempre perguntam, né, algumas coisas e perguntava muito sobre a minha infância. E, olhando com o olhar que eu tenho hoje, eu não enxergava que a minha criança interior, que eu, quando era criança, tivesse passado por problemas. Porque, assim, a gente acha que os problemas são só se seu pai for agressivo ou for alcoólatra, ou, enfim... E, assim, eu tive pais amorosos da forma que eles puderam ser, mas para mim, sendo criança, enxergar algumas coisas era dolorido e eu trouxe isso dentro de mim, mas tentando ser maduro o suficiente para entender que aquilo dali era o jeito deles e que não estava errado. Só que hoje em dia, eu nessas terapias, de vez em quando eu me vinha uns estalos de umas cenas assim que eu passei e que realmente eu precisava de ajuda e precisava de mais atenção e eles não me deram isso. Só que olhando da forma que eu olho hoje, eu não enxergava que aquilo dali estava errado. Eu achava que eu estava suprida e, na verdade, eu não estava. Isso também foi assim, uma coisa que clareou muito, foi difícil, mas que fazem as coisas terem mais sentido para eu me ver como eu estou sendo hoje, né? Exatamente. É a gente tentar interpretar aquele olhar infantil, né? E ver como a gente trouxe aquele olhar infantil para a nossa vida de hoje. Né? Às vezes, exatamente como a Jéssica falou, até porque você era somente uma criança, né? E o nosso olhar como criança é um. Né? E aquele olhar fica, aquela impressão fica ali armazenada, e a gente vai crescendo com aquela impressão, vai crescendo com aquelas crenças. E às vezes você é um adulto que tem dificuldade para adultecer. Né? Outro dia eu ouvi esse termo, eu achei ele tão interessante. Né? Nós precisamos adultecer, porque muitas vezes, independente da nossa idade, né, a gente se recusa a fazer a nossa criança ficar no lugar dela, né, curar aquela criança e reprogramar, né, fazer
as coisas que nós, como adultas, maduras, né, queremos fazer, né? Não usar mais aquele modelo antigo, que muitas vezes o modelo que nós observamos como criança foi o modelo herdado de pai e mãe. E aí a gente descobre que não é nosso, né? A gente pode criar os nossos próprios modelos. Não entendi, Ana. Você falou que você está falando sobre coisas que aconteceram na infância que, de repente, causam esse não adultecer? Como é que é isso? Sim. Por exemplo, às vezes você tem uma mãe super protetora. Vou dar um exemplo, tá? Então, vou citar um caso e é um exemplo. A pessoa tem uma mãe super protetora, que dá carinho, atenção, excesso de atenção, excesso de amor. E aí a criança cresce acreditando que o mundo, vê o mundo sobre aquela ótica, acha que todo mundo vai ter que fazer da mesma forma, vai ter que mimar. E aí ela fica naquela idade, principalmente quando ela começa a lidar com os problemas, ela começa a voltar para aquela capa, para aquela roupinha ali da criança. Ou seja, ela se recusa a entender que aquele momento ali não existe mais, que ela hoje tem responsabilidades, que ela tem que saber lidar com o dinheiro. Muitas vezes, muitas mulheres que não sabem lidar com o dinheiro precisam adultecer, porque criança não sabe mexer com dinheiro. Entende? Então, são várias coisas que vão acontecendo, que você vai percebendo, tá? Que você ficou num lugar que, de repente, você não conseguiu evoluir dentro da sua mente, crescer, compreender os seus processos, passar pelas dores, porque através das dores a gente vai crescendo, né? Infelizmente, né? Dizem que existem duas formas da gente crescer, pelo amor e pela dor, mas a gente ainda está num estágio onde a gente só aprende pela dor, né? Quando a gente leva a pancada que a gente compreende. E aí, de repente, dentro desse modelo, né, explicado, aquela pessoa se recusa a crescer, a adultecer. E aí tem uma série de problemas em volta, né? Não sabe lidar com o dinheiro, não sabe se relacionar com as pessoas, não consegue namorar, e uma série de outras coisas. Por quê? Porque não adulteceu, não amadureceu, continua se achando aquela criança lá de trás, porque teve uma mãe super protetora. Eu até coloquei um artigo coloquei um post no Instagram falando sobre isso, né? É preciso matar a mãezinha boa, né? E aí botei para chamar atenção mesmo. Mas esse é um tema que a gente vai falar amanhã, né? Você já puxou o gancho de amanhã, né? E aí eu sou facinho, eu vou embora, né? Sempre apressada, eu. Está lá na frente já. Entende? Então, essa relação, eu criança, e aquelas pessoas que me criaram, né? E a mãe é um figurativo aqui, né? Eu posso ter sido criado pela minha tia, pela minha avó. A gente está falando da relação com aquela que nos criou, né? Ou com aquele que nos criou. Mas hoje a gente está tendo esse olhar para a criança, né? E quando a gente faz Ho'oponopono, né? O curso de Ho'oponopono, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a criança interior, né? Eu lembro, a Ana de Jesus é uma pessoa muito querida minha, uma mestra, mentora, uma pessoa muito fantástica que apareceu na minha vida. E aí ela passou um exercício para gente, que ela falou, não, eu faço isso, tá? Eu faço isso, eu estou dando a dica para vocês, mas eu faço isso. Então, ela tinha a foto dela, né? Algumas fotos dela de criança, num local onde ela trabalhava, ou eu não lembro se era na sala, num local que ela sempre estivesse visualizando. E ali ela colocava algumas coisas para a criança. Uma chupeta, dependendo da idade, né, da foto da criança. E ela estava sempre, era uma forma dela se lembrar de estar sempre agradando a criança, porque pelo Ho'oponopono,
A criança interior é o nosso subconsciente. Entende? Então, você alinhar-se, né? Você descobrir a dor dessa criança, né? A gente faz exercícios, né? Faz mentalizações, meditações para descobrir como está essa criança. E quando a gente identifica que a criança está ferida, a gente começa a fazer alguns exercícios para poder curar essa criança. E são exercícios muito simples, tipo, uma coisa assim que você gosta muito de fazer. Eu adoro sorvete de morango. Então, no dia que você estiver triste, você toma um sorvete de morango, você vai estar se conectando com essa criança. Sabe? Então, são coisas muito simples que você pode lançar mão e de fazer essa conexão para você entender esse seu subconsciente, onde é que está essa dor, né? E geralmente ela está ali, né? Representada pela criança, a nossa criança interna. Tem uma coisa que eu lembro que quando eu era criança, eu tinha febre reumática. E antes de descobrir que eu tinha febre reumática, eu tinha pesadelos horríveis com 2 cachorros, eram rottweilers, ou lobos, eu não sei o que era direito, até hoje não consegui ainda identificar, sei que eles sumiram. Depois que eu entrei para a Umbanda, eles sumiram. Mas eles viviam assim, me espreitando. Nos meus sonhos, eu sempre fui, por conta desses acidentes, eu também não era uma criança muito quieta, né? Então, eu já fiquei entre a vida e a morte durante bastante vezes quando criança. E eles estavam sempre ali, eram sempre 2, me espreitando, onde eu ia, caminhava. Nos meus sonhos, eu não era criança, eu já era adulta e eles me espreitando. E depois que eu cresci num ambiente de Kardec, né, kardecista, meus pais eram kardecistas. E com 30 anos eu entrei para a Umbanda. E quando eu fiz a minha primeira obrigação, eles sumiram. Nunca mais apareceram. Entendi. Talvez eles tenham entregue a proteção a outros mentores, né? Não é? E aí eu nunca parei para sentar e conversar sobre isso, assim, nunca, agora voltando, falando da criança, nunca parei para... Como é que pode, né? Agora voltou essa memória. Tudo vem, né? Tudo que precisa ser trabalhado, entendido, né? Vem à tona, né? Você falou, Ana, que é importante a gente comentar aqui sobre os sonhos que a gente vai ter, né? Durante esse período dessa maratona. E uma coisa que me veio aqui agora à cabeça quando ela falou desses cachorros, eu tenho muita dificuldade de lembrar dos meus sonhos. Geralmente, eu não lembro do que sonhei. Mas 2 noites atrás, não foi essa noite passada, não, foi na outra, eu tive um sonho que ficou na minha cabeça. E nesse sonho eu era uma criança. E eu entrava na sala do meu apartamento que você conheceu, lá em Copacabana, e em cima da mesa da sala tinha uma cobra. E essa cobra, ela estava presa por um peso, tipo assim, tinha uma pedra, uma coisa assim, segurando ela pela cauda. E ela se soltava. E ela era uma cobra de estimação, vamos dizer assim, era tipo um bicho de estimação. E ela vinha para cima de mim, e eu segurava ela pela cabeça e começava a gritar pela minha mãe para me ajudar a prender a cobra de novo, porque ela tinha se soltado. E a minha mãe vinha para me ajudar, mas ela não conseguia prender a cobra, e a gente dava um passo para trás, assim, a cobra ficava em cima da mesa, era tipo uma dessas cobras que ficam em pé, né? E ela ficava em cima da mesa, e a minha mãe ia do lado, assim, e abria a janela, e falava, não, nós vamos deixar ela embora. Vamos sair, vamos fechar a porta, vamos deixar ela embora.
E eu achei esse sonho assim muito... Deve ter algum significado nesse sonho que eu não consegui pegar, eu não consegui entender. Então, eu trouxe para você aqui para ver se você viu algum significado aí nessa... Assim, dá várias interpretações aí, né? É alguma coisa que essa cobra, ela representa... O que representa uma cobra para você? Quando você pensa numa cobra, você pensa em quê? Pensa em medo, pensa em traição, pensa em quê? Eu tenho uma relação ruim de medo com cobra. Eu não tenho... Assim, eu sei que todo mundo pensa em traição quando vem cobra em sonho, mas eu não tenho essa relação. Eu vejo a cobra como um ser místico, assim, sabe? Tipo a cobra do Harry Potter, né? Que conversa com ele. Eu vejo uma coisa assim, um animal mais místico. Eu não tenho essa relação de medo com cobra. Entendi. É porque, de repente, no teu inconsciente, essa cobra, ela tem... Porque tudo é símbolo, né? O nosso inconsciente, ele fala com a gente através de símbolos, né? Mas no sonho eu tinha medo. Pois é, então tinha medo. Então, provavelmente, é uma situação recorrente que você tinha na sua infância e que de alguém, de alguma pessoa, que você tinha medo e que a sua mãe sempre te defendia. Então, provavelmente, o inconsciente está te levando para aquele lugar, para você, de repente, trabalhar aquela situação. Interessante. Investiga isso. Vai nessa linha aí e você vai chegar a uma conclusão. Ok. E a gente está... É difícil porque na minha infância eu não lembro de muita coisa. Mas eu lembro de algumas coisas que você me contava. Por isso que eu estou falando para você ir por aí, que você vai lembrar. Coisas não da infância, talvez mais né, já do final da infância, da adolescência. Isso aí, isso aí. Mas, e tem muito a ver com os relacionamentos da sua mãe. Tá? Então... Que memória! O que eu posso fazer? Mas essas coisas são assim mesmo. O nosso inconsciente ele vai apontando para a gente aquilo que precisa ser olhado. Amanhã é o Nemo. Oi? Né? Você é o Nemo. Ela é a Dolly, você é o Nemo. Eu tô de Dolly também. Ela falou sobre... A Adriana falou sobre a memória. Eu super me identifiquei, porque eu não lembro de absolutamente nada. E a maioria dos meus relacionamentos foram abusivos. Cláudia está aqui presente, sabe, Cláudia? E eu até brinco com a mãe Juliana falando que eu preciso comer alecrim, porque eu não lembro de nada. Toda hora, para eu pagar essa jornada, eu perguntei para ela umas 5 vezes se eu já tinha pago, porque para mim eu já tinha pago e eu não tinha pago. Falei, gente, não é possível, onde é que eu tô com a cabeça? Mas eu não tinha parado para pensar por esse lado ainda, então vocês falando, eu fico me identificando com várias coisas. Com certeza, a nossa mente... Olha, se tem uma coisa que a nossa mente não é falha. A nossa mente não é falha. Como eu falei para vocês no começo dessa história aqui, quando a gente começou a nossa jornada de hoje, eu falei para vocês estão olhando aqui para frente do seu computador, do seu celular, mas a sua mente está registrando absolutamente tudo que está ao redor de vocês, de mim, os detalhes das minhas telas, da Tereza, da Adriana, tudo, absolutamente tudo. Então, se tem uma coisa que nós não somos, é esquecidos, porque a nossa mente ela é perfeita. Nós esquecemos o que a gente não quer lembrar. É verdade. Entende? A gente tem que tentar identificar o que a gente não quer lembrar. Será que é a jornada? Ou será o que a jornada pode me trazer com relação a mim? Talvez o medo seja esse. É verdade. Eu quero esquecer disso. Não quero lembrar. Agora de momentos que eu não sabia nem que eu lembrava. Pois é, tá vendo? Fiquei apavorada.
Mas é assim mesmo que a coisa funciona. É esse o mecanismo que a mente faz para a gente poder passar por muitas coisas. Imagina, né? Situações de trauma, situações... enfim, uma série de coisas que a gente passa ao longo da nossa vida, né? Tem coisas que são importantes e a gente deixa guardado, deixa ativo. Tem coisas que a gente fala, não, isso aqui eu vou deixar guardadinho na gaveta, se eu precisar eu acesso. Quem foi que viu aquele filme dos bonequinhos? Como é que é o nome? Da Disney, filme dos bonequinhos. Que cada bonequinho era um sentimento? A história... dos sentimentos. Vamos lembrar, gente. Todo mundo esqueceu. Oh, meu Deus do céu. Divertidamente, a Juliana falou. Divertidamente. Eu não ia lembrar nunca. Então, você vê que... E ali, esse filme foi tão interessante, esse desenho é tão interessante, que diversos terapeutas fazem trabalhos com os bonequinhos, tá? Muitos fazem trabalhos com os bonequinhos. Porque nós somos isso, né? Nós somos todos esses sentimentos, né? E um tentando, às vezes, boicotar o outro, mas tudo ali no mesmo painel de controle ali, né? Aí tem hora que um vai, boicota o outro, e aí é a gente, né? A nossa mente, esqueci. Não é verdade? Aí você vai ver quem está lá no comando, é a tristeza, né? A tristeza está lá. Peraí, deixa eu botar ela para esquecer as coisas. Né? Então, são essas coisas, né? A gente é isso, né? A nossa mente é essa caixa de surpresas, mas a gente pode acessar e viver bem com essas situações se a gente exercitar. É que nem aquela história que eu falei, a gente está ali, né? E, de repente, a gente começa a exercitar os músculos para poder se colocar na plenitude que nós somos. Às vezes, eu costumo usar muito essa linguagem, essa imagem, que às vezes a gente tem um carro, tremendo carro, uma Ferrari, e a gente só usa a primeira, segunda marcha e anda 20 ou 30. E a gente tem um potencial incrível de fazer 120. Imagina aquelas curvas lá da Europa, aquelas pistas maravilhosas, deliciosas. E a gente não se permite a isso, andar 10, 20. E a nossa máquina, ela é uma Ferrari. Ela foi preparada como uma Ferrari. Ela veio de fábrica como uma Ferrari. Porque nós viemos aqui para curar, para ajudar, para auxiliar. Mas só vamos conseguir fazer isso se a gente se curar, se perdoar, se limpar. E o momento é esse, tá? Se vocês entraram nessa jornada, é porque vocês já estão entrando na era de Aquário. Então, tomar a pílula vermelha, já era. Já era. Sim. Agora não tem mais como voltar atrás, acabou. Quer trocar sua Ferrari por uma chupeta? Acho que a gente fica assim, né? O tempo todo, né? Quero! Por um velocípede, quero! É verdade. E faz aquele esforço imenso a vida inteira. Aquele esforço imenso. Tentando competir, tentando aprender num modelo que não foi feito para nós, né? Aliás, eu acho que esse modelo não foi feito para ninguém, a não ser para os 2% que governam o mundo. Então, nós precisamos realmente reprogramar as nossas mentes, acessar esse conteúdo que está dentro de cada uma de nós e fazermos realmente essa mudança que a gente tanto quer ver nos nossos microsistemas, nas nossas relações, no nosso trabalho. Então, a proposta, né, dessa jornada é essa.
É a gente realmente olhar, sair dessa jornada olhando para a nossa vida, nosso trabalho, para aquilo que a gente deseja desenvolver na nossa vida com um outro olhar, adultecida, amadurecida, liberta das dores, consciente dos seus processos, das suas limitações. E está tudo bem, porque às vezes a gente fala, fulano, beltrano, cicrano me cobram tanto. Na verdade, quem está se cobrando é você. É você que se coloca num lugar onde você gasta uma energia incrível para estar ali, quando, na verdade, talvez nem precisasse. Se aprendesse a pedir ajuda, a colaboração de todos ao redor. Hoje, uma sagrada falou... Não, né? Até dizer não. Hoje, uma sagrada falou para mim, porque eu tenho umas pessoas que moram comigo e que eu faço tudo para essas pessoas. E aí eu pergunto, mas aí é o quê? São as pessoas ou é você que se permite isso? Isso é verdade. Então, a gente tem que começar a botar menos responsabilidade do lado de fora e entender por que a gente é assim. Fazer que nem o Cazuza, botar o disco do Cazuza e perguntar por que a gente é assim e começar a responder as nossas perguntas internas. Interrompi alguém aí que estava falando. Não, foi eu que falei, que a mãe Juliana falou isso uma vez para mim, que eu estava falando de família, né, e tudo mais. Aí, que eu sempre tinha que fazer tudo para todo mundo, que ninguém ajudava a minha avó, só tinha eu, e eu não queria me mudar para vir morar sozinha, porque minha avó ia ficar sem ajuda. Aí ela falou, mas você é sozinha? Sua avó não tem outros filhos? Sua avó... Porque eu sou neta, né? Sua avó não tem outros filhos, e eu ficava sempre nessa. Aí, no final, me mudei, todo mundo se dividiu, tá todo mundo aqui. Não é verdade? Não é verdade? Toda a vida. Eu vou contar um caso de uma história. Deixa só um minutinho que eu vou só ligar aqui o ar, só um minuto. Para contar só para ilustrar essa história do adultecer, né, que eu dei o exemplo, mas agora eu me lembrei de um outro caso que eu tinha uma cliente que ela morava a mãe e o marido. E o marido tinha muitos problemas com a mãe dela. Com toda razão. Ele falou, eu me casei com você, não me casei com a sua mãe. Porque a mãe, obviamente, interferia em algumas coisas, estava ali morando, né, junto com eles. Mas interferia em coisas que, de repente, eram coisas do casal e que ele queria resolver sozinho com ela. Mas ela tinha uma questão com a mãe de uma dependência muito grande. E ela tinha uma crença de que, se ela saísse de casa, a mãe dela ia morrer. Então, ela não saía de casa porque a mãe, ela tinha certeza que no dia que ela saísse, no dia seguinte, a mãe dela ia morrer. E aí a gente foi trabalhamos bastante essa questão, conversamos, trabalhamos. E um belo dia, depois de, sei lá, um ano, ela conseguiu, né? Aí eu conheci o marido dela, né? E aí a gente fortaleceu essa corrente para que eles alugassem uma casa para eles, né? Um apartamento. E aí eles alugaram, com muita dificuldade. Ela saiu da casa, foi morar na casa dela, e ali ela começou uma nova vida com o marido. A mãe não morreu, e ela viveu, está até hoje vivendo lá com as questões dela, mas na casa dela. Então, às vezes, a gente cria certas situações e a gente fala que a culpa é do outro. Né? Minha mãe, não é minha mãe, é eu que não quero crescer, porque se eu sair de casa, de alguma forma minha mãe vai morrer. Né? Aquela mãe que faz a minha comida, que cuida da minha roupa, eu vou ter que ser a mulher e a mãe dos meus filhos, porque ainda tinha os filhos, ela tinha 2 filhos ainda por cima. Então, a gente tem que muito entender essas nossas questões, que às vezes elas nascem lá atrás e a gente vai precisar olhar para isso aí, porque senão a gente não chega onde a gente deseja.
Ou se achar insubstituível, né? Não, sou eu que cuido da minha mãe, sou eu que cuido do meu filho, sou eu que cuido do meu pai, sou eu que cuido da minha tia, da minha avó, isso e aquilo, e ninguém me faz fazer igual eu faço. E aí é um outro lado dessa moeda. É o outro lado dessa moeda, porque aí é a mulher que não casa, não se relaciona profundamente com ninguém, assim, porque ela tem medo de ter que largar a mãe. Olha eu voltando para esse tema de novo, gente. Olha eu dando spoiler. Da mãe. Olha aí, olha a sabotagem. Olha a sabotagem. Ai, sabotagem não dá. Não dá. Mas hoje a gente tá ótimo. Porque hoje a gente está no filho, está na criança que está com as questões. Deixa eu te ajudar a voltar para a criança. E quando a gente não consegue identificar a dor dessa criança, por exemplo, vamos lá, a gente estava falando de bullying, né? Que a criança sofre bullying, a criança é criticada, e eu vejo em mim, eu não consigo identificar essa dor na minha criança, porque eu sei que eu sofria muito bullying na escola, mas eu não consigo entender por quê. Porque não era um bullying porque eu era gordinha, mas não era esse a questão que entrava. A questão que entrava não era física. Então, de repente, eu acho que eu sofria um bullying porque eu me via muito, muito quieta, muito introspectiva. Eu acho que o que eu consigo ver é essa parte da introspecção, onde, de repente, as outras crianças se ressentiam disso em mim. Só que eu nunca fui tímida, né? Mas, apesar de não ser tímida, eu era quieta. Mas eu não era a única pessoa que era quieta na escola, e, de repente, por que tudo vinha para cima de mim? Por que aquele bullying todo vinha para cima de mim? Durante toda a minha idade escolar, eu me lembro de ter sido assim, rejeitada pela maioria da turma. Eu tinha 2 ou 3 amigas que fazia parte do meu grupinho, e o resto das pessoas elas me ignoravam. Até o final da escola primária, nos últimos meses da escola primária, onde a gente estava preparando uma despedida da escola, porque a escola terminava na 8ª série, a gente ia ter que mudar de escola, e a turma toda estava preparando aquela despedida. E aí a gente ia fazer um show, e tinha show ia botar uma música, fazer um teatro em cima da música. E aí eu me pronunciei nessa programação toda e sugeri que a gente fizesse um coral. E aí a turma fez esse coral, e eu me juntei com um garoto da turma para tocar violão, enquanto a turma ficava em volta cantando. E, a partir daquele momento, a relação de todo mundo comigo mudou. E todo mundo... Eu consegui finalmente me sentir integrada na turma nos últimos meses. Mas aí eu não consigo entender de onde veio esse bullying todo. De onde... Sabe? Fica uma coisa assim meio mascarada. Bom, sabe o que eu penso? Eu penso que no momento em que você conseguiu, como criança, reagir, virar o jogo, naquele momento você se curou daquele bullying. E é por isso que você não acessa, porque aquilo não te incomoda mais. Você lembra, mas aquilo não é mais uma dor. E por isso que não é mais importante para você lembrar daquilo. Não, apenas como uma lembrança que você passou agora por isso.
entende? Porque lá, como criança, você superou isso. A questão é quando a gente, lá como criança, não consegue superar as questões. E aí a gente traz aquilo para cá. O que eu acho é que essa questão... Tinha alguma coisa ali nessa infância que veio anterior, que veio da primeira infância. E que essa dor da primeira infância é que eu não consigo acessar. Entendi. Porque eu não consigo me lembrar da minha primeira infância. Você chegou a fazer a carta, não? Não consegui ainda, não. Quem sabe, fazendo a carta, você vai conseguir identificar. É bem provável, hein? É bem provável que você consiga, porque está tudo aí. Está tudo aqui na nossa caixinha de surpresas. Está tudo guardadinho. E você vai. Quando a gente faz a carta, a gente começa a acessar coisas que a gente achava que não lembrava. Porque a gente tem todo um apoio também, não é só a gente aqui, eu sozinha, Carmen. Tem toda uma espiritualidade, tem toda uma programação que está junto com a gente aqui, para que a gente consiga acessar e trabalhar a questão, que ela precisa já ir para o espaço e tomar lugar a outras coisas. Eu não tive tempo hoje de fazer, não, mas eu ainda, no final da noite, entre hoje à noite e amanhã de manhã, eu dou conta disso. Então, tá ótimo. Aí, se vocês quiserem me passar pelo privado, algumas pessoas me passaram pelo privado, enfim, porque aí a carta é de vocês, entende? Eu quero que, talvez, se vocês sentirem a vontade de compartilhar com a gente, o que sentiu ao escrever. Mas o que escreveu, o conteúdo é de vocês. Oi? Eu fiz. Você fez? E como é que você se sentiu fazer a carta? Foi o que a senhora acabou de falar. Eu recordei de uma coisa que eu nem me tocava mais de lembrar. Inclusive, eu mandei até a foto no grupo, foi na minha primeira comunhão. Então, eu tinha 10 para 11 anos naquela época ali. E não era bem bullying. Tinha, na época da escola, tinha uma menina que era, assim, a patricinha da escola, entende? E eu tinha um poder aquisitivo menor. E ela era a que tinha o poder melhorzinho. E, na época, foi minha primeira comunhão. Eu idealizei, olha só, vim lembrar disso agora, eu não lembrava mais disso. Eu idealizei que na época você botava ou noiva ou freira, que eu ia fazer uma freira. Então, a minha cabeça era aquilo. E, na época, minha mãe foi pedir emprestado justamente a roupa da garota que eu não gostava. Justamente. Aquele vestido da garota que eu não gostava. A mãe ofereceu para minha mãe, você quer emprestar? Minha mãe falou, quero emprestado. Hoje eu entendo que minha mãe deve ter pego emprestado, porque eu não tinha condições de comprar uma roupa para mim naquela época. Entendeu? Então, eu acho que foi por conta disso. Mas, na época, eu fiquei com muita raiva. Eu pedi muita desculpa para mim hoje, porque eu fiquei com muita raiva. Eu fiz a primeira comunhão com um cara de emburrada. Pode ver que a foto eu estou emburrada. Porque eu não queria aquela roupa. Entendi. Mas, de resto, não tem muita coisa, não. E acabou... Eu nunca sofri muito bullying na escola. Eu sempre era aquela que estava no meio. Acabou parecendo uma noiva. Isso. Eu era aquela que estava no meio, aquela que estava agitando, aquela que estava no teatro, aquela que estava cantando, que estava no jornal. Então, não tinha muito bullying. Era a comunicativa. Eu estava no meio. Eu era figurinha presente sempre na secretaria, né? Porque acontecia uma merda no colégio, a chefe da gangue era eu. A que pulava muro, a que fazia essas coisas assim, né? Bonitas. Não, era quietinha, não, mas eu era assim, eu aqui retava tudo. Eu era o demônio. Era eu que dançava. Todo mundo da escola me conhecia. Todo mundo. Faxineira, diretora. Todo mundo me conhecia. Eu era coitada da avó. Eu era a sonsa, a que fazia e escondia a mão. Eu? Não. Não foi, não. Só fazia, aprontava. Época boa. Muito boa. Muito, muito boa. Eles não sabem aproveitar o que é época de escola. Era maravilhosa, nossa. E eu gostava de estudar, tá? Mas é o que eu costumo dizer. Nós tivemos um tipo de educação, nós que temos mais de 50, nós tivemos um outro tipo de educação, sabe? Nós fomos ensinadas a ter respeito
pelo professor, pelo diretor. Eu cheguei até a pegar uma época, logo no comecinho, nos primeiros anos, que a gente jurava bandeira. Cara, isso eu falava, naquela época, um saco. Mas, poxa, quando você jura bandeira, você está sendo patriota, né? Você ama a sua pátria, né? Então, é uma relação de amor com o lugar que te acolhe, que você nasceu, né? Então, hoje a gente consegue ver. E hoje a gente não tem mais nada disso, né? A gente vê as crianças batendo em professor, umas coisas assim muito absurdas, né? Aqui eu no sou Brasil. Merendeira de uma escola municipal aqui em Araruama. Tereza sabe. E eu vejo isso muito de perto. Então, assim, na minha época, as crianças... Não pode, na minha época. Não pode. Quando eu era criança... Quando eu era criança... Então, quando eu era criança, a gente adorava merenda, seja o que fosse. Verdade. Se fosse um macarrão com salsicha, a gente adorava, comia mais uma vez, não sei o quê. Não tinha esse negócio de reclamar. Hoje não. Hoje a criança encosta para ver. Ela não pode nem estar com o prato pronto. Ela que fala assim: ô tia, eu não quero carne. Ô tia, eu não como cenoura. Ô tia, dá para catar cebola? Entende o que eu estou falando? Então, assim, hoje a criança chega no balcão para comprar comida, a tia é aquela que está para servir do jeito que a criança quer. Quando eu era criança, a tia ia lá, botava aquilo no prato, a gente saía feliz da vida. Olha, eu estou comendo mais, o meu tem mais, o meu não tem, o meu tem mais salsicha, entende? Verdade. Hoje não. Hoje a tia está... E se você não faz do jeito que ela quer, ela vira e fala assim, isso aí é meu pai que está pagando por imposto, eu como do jeito que eu quiser. Nossa. É assim. Se eu quiser comer, eu como, se eu não quiser, eu jogo tudo fora. Nossa. Entendeu? Tanto que lá no colégio, eu na cozinha, eu passei a usar um caderninho de ocorrência. Todo mundo que me conhece lá sabe que eu só te amar. Eu não sirvo ninguém. Não, eu não sirvo, eu faço a comida. Eu não sirvo porque eu não tenho paciência com essas coisas. Eu falo logo, vai comer o que tem, o que eu estou botando e pronto, acabou. Mas eu faço um caderninho de ocorrência para quem deixa comida muito prato cheio, entendeu? Porque eu não consigo admitir crianças que tem gente, às vezes, que vai ali só para almoçar, ou só para escola municipal de bairro pobre. Então, assim, não é que tem alguma diferença, não é isso, mas a gente sabe como que é o dia a dia da criança. Tem criança que anda 3, 4 quilômetros a pé, da baixa chuva, na lama, para ir para a escola porque precisa comer. Então, eu não consigo admitir crianças que têm uma possibilidade, né, maior de financeiro, deixar um prato cheio de comida. E aí eu falo mesmo, no refeitório, no primeiro dia de aula, eu já reúno todo mundo e falo assim, não aceito que deixe comida no prato. Não gostou? Não quero isso. Não bota, não quero. Entendeu? Agora, deixar a comida toda no prato, vai para a ocorrência e vai para a diretoria, sim. Então, e hoje é assim que acontece. A gente nota, vê, a gente compara, não tem como. Né? Essas crianças de hoje em dia, essas crianças, como você fala, que não crescem, vão crescer sem demorar para amadurecer. Exatamente. Porque tem a super proteção do pai. Da mãe. Exatamente. Ontem a gente estava falando, né? Ontem a gente falou sobre os empoderamentos, né? Das mulheres, das meninas, né? Dos seus cabelos, das suas representatividades. Existe um lado positivo, né? Nessa geração, e existe esse lado negativo, que é da falta de uma orientação, né? de um norte, de uma educação em casa. Né? Hoje se traz muito essa questão de que os pais querem
que a escola eduque. Na verdade, esse é um trabalho conjunto, é escola e casa, né? Eu ia falar isso agora. As pessoas não querem ter essa responsabilidade, essa geração das mães, né, das crianças de hoje, elas não querem ter essa responsabilidade. Eu vejo muitas mães jogam o celular na mão da criança e para poder ter tempo de fazer suas coisas, para poder ficar no celular também, digamos. Entende? Mas, então, Ana, a direção da escola, a direção do município tem muito a ver, porque a gente cansa de levar o problema para a orientadora pedagógica ou para a direção. Eu já escutei da diretora da minha escola que nós somos educadores. E eu falei, eu não sou educador, eu fiz concurso para merendeira, não fiz concurso para educar a criança, eu fiz concurso para fazer comida, para servir criança, para atender a criança, na questão da alimentação. Então, assim, o orientador, o educador, ele tem que saber que ele tem limite. Não é porque que a criança está ali, que a mãe não faz, que o orientador e o educador têm que fazer. E hoje é cobrado isso. Entende? Qualquer pessoa da escola, do porteiro, à direção, é taxado como educador. E não é isso. A coisa não é bem dessa forma, né? Mas também tem a questão dos processos, né? A minha irmã também é professora. Aí ela costuma dizer que, assim, se você fizer isso com uma criança, você corre um processo. E a CRE ela dá razão à criança. Não dá razão ao educador, o que eu acho errado. Exatamente. Eu tenho uma conhecida que apanhou da aluna. Ela tomou uma surra da aluna de 17 anos. E ela é uma mulher já com 60 e poucos anos. Imagina, né? E a CRE deu razão à aluna. Pois é. Então, realmente, tem os lados, né? Tem coisas que são boas, né? Tem uma liberdade que é positiva, mas tem uma liberdade que é super negativa e que a gente vai ter que lidar, né? Quando a professora chegava na sala de aula, a gente levantava, abaixava a cabeça, fazia essas coisas. Verdade. Hoje em dia vai discutir com a diretora. Exatamente. Não, mas tem uma coisa que isso ultrapassa tempo, que é isso aí, eu via quando era criança e vejo hoje trabalhando no meio das crianças, que é como a Adriana falou, aquela que se destaca, que é a Patricinha, que todo mundo segue, ou o menino que todo mundo segue, que todo mundo quer estar perto. É a luz que os vagalumes ficam em volta, e aí onde vai, está aquele grupinho junto. Né? E aí o que faz? Se ela bota o cabelo para o lado, aí de repente daqui a pouco as meninas todas estão com o cabelo para o lado, ou se ela usa uma blusinha com babadinho, aí as amiguinhas e o colégio inteiro, as meninas estão usando blusinha com babadinho, é aquela que dita tendência. Era quando eu era pequena, ir e ver isso agora também no colégio municipal. Não estacionou lá. Ela veio junto com o tempo. Isso faz parte, né? Meninas, mais dúvidas, mais perguntas sobre a nossa aula, sobre o exercício de ontem? Não, eu estou tentando, né? Mas está difícil. Pode para fora, Liz Lemos. Eu já fiz até uma carta de banimento uma vez, foi a Mariana que recomendou, eu fiz, por daquela situação do abuso, né? Hoje em dia eu consigo falar tranquilamente sobre isso. Foi um período bem difícil, mas a senhora lembra de um sonho que eu tive? Foi a senhora que me explicou, eu não entendi, porque entrava um morcego na minha casa, inclusive entrou até de verdade um tempo depois, que na real foi meu gato que trouxe, e eu tinha pavor desse morcego, e depois ele se transformava num pato, eu até alisava o bicho. Que do morcego eu tinha medo, do pato eu não tinha medo, ficava lá agarrada com o pato. E o morcego eu ficava apavorada. Eu expliquei para você na época, né? Uhum. Aí eu fiz essa carta, eu lembro que eu fiz essa carta, eu queimei a carta, foi um alívio bem na hora, assim mesmo, não foi demorado, não. Bem, no momento que eu estava escrevendo e chorando ao mesmo tempo, já estava liberando tudo que eu estava guardando aqui. Que maravilhoso, né?
E a gente vai fazer bastante isso, né? Aqui a gente vai botar para fora, vai se ouvir, vai se ver, vai se perceber, vai exercitar bastante coisa que a gente não costuma fazer, né? Cada vez mais para a gente poder trazer essa presença, se conhecer cada vez mais e ver como a gente é muito potente e que a gente tem tudo para transformar a nossa vida de uma forma muito bacana. Mas isso é um exercício, a gente vai fazendo. Assim, mãe, boa noite, gente. Eu Oi, não Jéssica. cheguei, tudo bem, eu não cheguei a fazer a carta, mas eu fiquei muito refletida, fiquei refletindo muito com relação à minha infância, do que eu sou hoje, o que eu posso ter resgatado daquela época, né? Assim, meio que uma explicação do que a gente sente hoje, da forma que no caso eu me comporto, né, no caso. Aí eu lembrei daquela questão que a gente falou ontem do cabelo, e eu me vi percebendo que essa questão do cabelo era desde a minha infância. Não foi uma coisa assim de adolescência, de adulta, de moda, ou de facilidade, né? Era uma coisa que eu não sofria bullying diretamente, mas eu percebi que muita gente questionava, me sacaneava com o cabelo. Principalmente uma vez que a irmã foi tentar fazer uma franjinha em mim, de cabelo cacheado. Então, quando secava, ficava aquele cabelo pro alto, né? Então, assim, o bullying, de certa forma, vinha da minha família mesmo. Era dos meus primos, que me chamavam de cabelo de bate-bola, e eu sempre fui muito magrela. Então, era cabo de vassoura. E eu percebi que hoje tanto reflete ainda na minha vida adulta, que quando eu engravidei, a minha filha mamou muito, muito, muito. E a primeira coisa que ficou foi o quê? Muito magra. Então, aquilo eu acho que resgatou tudo. Eu quase tive, assim, uma depressão pós-parto por conta dessa questão do físico, né? Mas, graças a Deus, eu ainda tenho minhas questões com o meu corpo, de não aceitá-lo 100%, mas muita coisa eu tô conseguindo aos poucos passar adiante, né? E Isso, aceitar. com certeza. Então, tem duas coisas que eu queria colocar para vocês com isso que a Jéssica colocou aqui para a gente. Primeiro, é que o bullying, na verdade, ele começa dentro da nossa família. O que o coleguinha do colégio fala para a gente, que dói, na verdade, não é o que o coleguinha está falando, mas é o que ele está refletindo que a gente já ouviu na nossa família. Tá? Então, esse bullying ele começa muito antes da gente chegar na escola. Ele só vai refletir e vai refletindo, né? E a outra questão que você colocou do corpo, né, da autoimagem, isso é algo que a gente também vai trabalhar aqui. Essa questão do que está dentro refletindo fora, né? O que a gente consome, o que a gente busca para tentar, como é que se fala? Suprir alguma coisa que está dentro, né? Então, a gente vai exercitar bastante sobre essas questões para que a gente possa efetivamente se enxergar, né? Se ver. E aí isso é só se permitir. E fazer os exercícios. Os exercícios são importantes. Senão a gente Pode não deixar, consegue avançar. Eu vou fazer hoje à noite, sem falta. Vou ficar mais calma agora. Se der para escrever 3 linhas, se der vontade de chorar, chora. Escreve 3 linhas, mas começa. Se a gente não começar, a gente fica sempre naquela coisa, eu vou fazer. Para 5 minutos e escreve. E vai ver que vai vir algum sentimento, vai vir alguma lembrança, e isso é bom, porque tudo que vem à tona vem para ser curado. Está certo, meninas? Cláudia, como é que está sua filha? Está bem melhor, graças a Deus. Ela só está sem paladar, sem sentir o gosto das coisas, mais nada. Está bem, está doido para sair do quarto. Ela não aguenta mais ser cachorro, você bota comida e eu pego. É muito filha, triste. Tá que nem eu aqui em casa. É muito triste. Você pegou o teu deu positivo, Jéssica?
Então, eu fui hoje no hospital para colher, voltei agora à noite. Só que lá, como tá a demanda muito grande, eu colhi para os dois, né? Para a influenza e para o Covid. Amanhã que vai sair, eu tô aguardando. Aí é uma Que aí, coisa se muito sair triste, positiva, tá? tem que pegar outro atestado. Mas eu vou te falar, foi o que eu falei no nosso grupo lá da tenda. Na primeira leva que veio o Covid, eu fiquei super assustada, quase pedi demissão, porque linha de frente, né? Só que dessa vez eu não tô com medo, assim, eu tô tratando como se fosse realmente uma gripe, tô focando mais, tô tomando meus banhos para me dar mais um levante, tomando meus chás, tomando medicamento, né, que tem que tomar, mas eu tô bem tranquila. Tô bem suave, bem diferente da primeira vez lá que eu tava desesperada. Na primeira vez, as pessoas que pegaram, elas estavam diante de uma perspectiva muito diferente das que estão hoje. Não se tinha vacina, não se sabia se ia viver ou se morrer, tinha muita gente morrendo. Então, era uma outra perspectiva. Hoje, a maioria das pessoas que está contraindo já sabe, já está vacinado, já sabe que é um vírus que é mais leve e sabe que vai passar. Mas a gente não pode ignorar aquilo que eu falei numa das aulas, que agora eu não lembro qual foi, que o vírus tem uma carga energética baixa também. Então, a gente tem que lançar a mão dos banhos energéticos, sabe? Fazer chás. Então, tem que realmente mudar o padrão de energia para poder não ficar conectada com ele. Aí sai melhor. Entende? Sim, é não se entregar, né? Já que tá em casa, vamos fazer outras coisas para a gente aumentar nosso ânimo, ler, meditar, estudar. Vamos estudar os 21 não se entregar. dias, fazer as cartas, exercícios. A minha filha queria fazer churrasco. Mas se bem que lá agora eles não estão dando nem muitos dias. Lá no hospital eles estão dando 5 dias. São 5 dias agora que eles estão dando. 5 dias. Aí é aquilo, né? Complicado, porque nem todo mundo se recupera em 5 dias. Exatamente. Eu tô bem, mas tem gente que não tá tanto, entendeu? Exatamente. E aí de repente, ir ao médico. Foi até o que eu recomendei a uma amiga de vocês, uma sagrada que está aqui no grupo também, que testou também, e ela tem que voltar daqui a 2 dias, se eu não me engano, e ela não está se sentindo apta para voltar a trabalhar. Falei, vai no médico, conversa com ele, explica que você não está bem, ela dorme o tempo todo, dorme, acorda, o corpo está mole, e a gente tem que olhar isso, como é que vai trabalhar desse jeito? Mas hoje eu fiquei até assim, fiquei chateada com umas questões, porque são hospitais e hospitais, né? Chefia e chefia. Eu sou da saúde, eu tô em linha de frente. Então, assim, todo mundo que está ali é consequentemente meio que aceitável da gente contrair. Sendo que a empatia e a humanidade da chefia, eu entendo o lado deles, que se a gente cair doente, não vai ter funcionário para suprir a necessidade que está aumentando. Mas nós também somos seres humanos, nós também somos... A gente cai doente. Claro. Então, essa questão de não ter essa empatia e essa humanização para a gente que está ali, dando o melhor da gente, deixando a nossa família, podendo contrair essas coisas ou coisas piores para cuidar do outro, sabe? E não priorizar, de repente, a nossa saúde, eu acho isso muito triste. Então, assim, são coisas que eu começo a pensar, mas aí eu tento mudar o meu pensamento para poder não me entregar e ficar bem. É isso aí. Aí baixa o pensamento, baixa a frequência e vamos que vamos, vai ficar tudo bem. Na verdade, vai ficar tudo bem daqui a pouco. Vai ficar um pouco melhor o cenário. Sim, vai sim, vai sim. Está certo, meninas sagradas, lindas, maravilhosas. Então, amanhã nos encontramos. Eu dei spoiler, não era para dar. Mas amanhã a gente vai ter uma aula bem bacana também, bem profunda. Procurem fazer suas cartas, procurem atualizar, quem ainda não viu todos os vídeos, procure assistir, para a gente poder estar conectada, alinhada, né? Está todo mundo bem falando a mesma língua para a gente poder avançar para os próximos capítulos. Tá bom?
Tá bom. Tá ótimo. Uma boa noite para todas. Boa Um beijo noite. para aquelas que estão, doutorzinhas. Muita saúde. Amanhã estarei enviando o reiki para todas. Tá certo? Gratidão. Um beijo. Beijos. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.